Graça e paz, meus amados irmãos. Motivo de grande alegria a gente se reunir, a gente poder desfrutar de um momento desse no meio da semana, no meio da correria. Eu fico muito feliz sempre que eu consigo vir para a reunião de oração. É um momento de renovação mesmo, quando a gente pode vir. E eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 8 e 9. Vamos meditar nessa porção das Sagradas Escrituras, Romanos 8, versos 8 e verso 9, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Queria que nós pudéssemos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai, de louvor e de oração a Ti, Jesus. E que, ó Pai, nesse momento onde a gente pode ler a Tua porção, ó Deus, receber um pouco da Tua palavra, ó Pai, o Seu Espírito Santo possa colocar em nosso coração, Senhor, e na minha boca, ó Deus, palavras, ó Pai, que ensinarão a verdade sobre Ti, Senhor. Eu sei que eu nada sei, que eu nada posso fazer, que eu dependo de Ti, ó Pai. Sou só mais um miserável pecador, mas que o Senhor possa, ó Deus, nos ensinar um pouco mais sobre Ti, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta riquíssima e quem dera eu pudesse saber de todos os segredos da teologia paulina e pudesse decifrar 100% do livro de Romanos, que é um livro extremamente teológico e também evangelístico, tá? Infelizmente eu não tenho esse conhecimento, eu acho que ninguém tem, mas era um desejo que eu queria ter do fundo do coração. Por quê? Porque conhecendo o desejo do coração de Paulo, a gente vê que ele escreveu essa carta com muito carinho e amor também. A minha carta, pessoalmente, favorita é a de 2 Coríntios, e eu acho que ele tem mais amor por Coríntios. Mas a carta de Romanos é uma carta também cheia de interesse de Paulo, porque Paulo, antes de morrer, ele queria chegar na Espanha. Essa história já é bem conhecida. E antes de ir para a Espanha, ele tinha que passar por Roma, no caminho que ele ia fazer. Então ele escreve essa carta aos romanos, porque ele sabia que lá em Roma tinha judeus e que tinha uma comunidade cristã lá em Roma. Então ele pensou, eu vou para a Espanha, mas no meio do caminho eu vou passar ali em Roma, porque ele ia precisar de suprimentos, ele ia precisar passar um dia descansando lá, porque a viagem era muito longa. Naquela época não tinha avião para ele ir, né, para voltar, então ele ia demorar bastante tempo, talvez alguns anos até chegar lá, ou meses, pelo menos. E ele escreve a carta dos Romanos com o interesse de, rapaz, eu não sei se esse pessoal aí sabe muito bem do Evangelho. Então ele vai escrever o começo da carta de Romanos. Se vocês puderem acompanhar comigo, lá em Romanos 1 e 2, ele vai falar um pouco sobre... Ele vai começar orando, vai dizer que deseja conhecer a igreja de Roma, que deseja ver a igreja de Roma. Ainda no capítulo 1, aí ele começa a falar sobre o Evangelho. Ele vai falando sobre verdades e vai falando sobre nós, meio que já ensinando aquele povo o que fazer. Ele vai dizer que o homem é pecador e o homem é injusto, seja judeu ou seja grego. Ele vai falar sobre isso e vai falar no capítulo 2 sobre o julgamento de Deus. E aí ele vai começar a falar sobre judeus, a lei e os judeus. Por quê? Porque ele sabia que ali tem uma comunidade judaica. Então ele começa evangelizando aquele povo, dizendo, eu sou o apóstolo Paulo, a visão é essa aqui. Já para quando ele chegar lá, talvez ele já tinha enfrentado muitos falsos mestres, evangelhos turvos, já para o pessoal entender mais ou menos como ele ia chegar lá, qual era a mensagem dele. Porque geralmente ele não era muito bem aceito, não, quando chegava nas sinagogas, na verdade. Já foi apedrejado, já foi expulso, e ele não queria chegar desse jeito lá também, né? Então, ele continua falando em Romanos 3 sobre a lei
E aí ele vai falar para judeus agora. Ele começa evangelizando todo mundo, começa a falar para judeus. Capítulo 4, capítulo 5, 6, 7 e no 8 também, tá? Depois é que ele vai começar a falar sobre promessa de Deus e para todas as nações também. Mas a gente chega aqui no capítulo 8 e Paulo ele está falando sobre a lei e o pecado no capítulo 7 e vai começar a falar agora para quem já é seguidor de Jesus, para quem vive para Jesus Cristo. Então, ele tem esse interesse de chegar lá na igreja, ele já envia essa carta inteira já para o pessoal saber, ó, vocês são ou não são de Cristo? Vocês fazem ou não fazem isso? Com sua autoridade de apóstolo, ele podia fazer. E é por isso que ele já chega e escreve palavras duras também. Ele chega falando, quem é de Cristo é assim, quem não é desse jeito. Tá certo? Então, quando eu estava meditando para trazer a palavra, eu pensei em falar um pouco sobre o princípio de ser um cristão sensato, equilibrado. E quando eu fui ler o texto e meditar, eu coloquei um pouquinho a mais e coloquei assim o título desta pregação. O princípio da sensatez e equilíbrio está na adoração ao Senhor. Nós só conseguimos ser seguidores de Jesus Cristo verdadeiramente, sensatos e equilibrados, se nós adorarmos a Deus verdadeiramente. Caso contrário, nós seremos só hipócritas e dos piores que existem, por sinal. Mas o que é ser sensato? O que é alguém sensato? Qual é o princípio da sensatez e do equilíbrio? O dicionário vai dizer que sensatez é a qualidade de sensato, de ter bom senso, de ser alguém equilibrado. Outra possível aplicação seria ponderação ao tratar de assuntos delicados, difíceis. Você tem que ser alguém prudente. Então, um cristão, ele tem que ser alguém prudente. Era isso que eu queria trazer e dizer hoje. E quando eu vi todo esse texto do apóstolo Paulo, eu não podia fugir muito do que ele fala sobre ser dominado. Em outra versão, sem ser RA que a gente leu aqui, vai dizer assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E ele vai continuar. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E outro conceito que a gente tem que entender também é o conceito de domínio. Quando ele fala, quem é dominado pela carne? E quem é dominado pelo Espírito de Cristo? Certo? Para quem já tem uma corrida na igreja, já conhece um pouco do Evangelho, vai entender que aquele que é dominado pela carne é aquele que não é um seguidor de Jesus Cristo. E aquele que é dominado pelo Espírito de Cristo é aquele que se converteu e que entendeu a verdade do Evangelho, que Jesus é Deus. Mas a ideia de domínio quer dizer supremacia, dirigir e governar as ações. Então veja só, se você é dominado pelo Espírito, o Espírito de Cristo dirige e governa as suas ações, mas na ideia de obediência. Não é como se nós fôssemos marionetes e Deus controlasse todo o nosso ser, no sentido de sermos marionetes. Na verdade, nada na Bíblia vai apontar para isso, não. Nada na Bíblia vai apontar para isso. Alguns textos de Paulo já falavam muito sobre isso. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo vai dizer: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de moderação, de amor e de moderação. Olha só. Ele vai dizer que o espírito que Deus nos deu é um espírito de fortaleza, amor e moderação. Então, é um princípio que todos nós devemos ter. Se você é dominado pelo Espírito Santo, você é alguém moderado. Você não é dominado por algo a não ser pelo Espírito Santo. Vejam só como é importante essa característica de um cristão, que muitas vezes ela é, às vezes, até negligenciada por nós, tá?
Em 1 Pedro 5, 8 e 9, Pedro vai falar o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo é vosso adversário. Anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. As duas primeiras palavras, sede sóbrios. Então, sejam sóbrios, estejam perfeitamente atentos, que a sua intelectualidade não seja obstruída. Isso é um dos princípios que a gente vai encontrar em toda a Bíblia, esse princípio de ser sóbrio, né? A gente aplica muito isso no nosso dia a dia, por exemplo, é bem conhecido como, crente não pode beber. Não pode. Quando, na verdade, a Bíblia diz que crente não pode, que aquele que crê em Cristo não pode se embriagar. Por quê? Porque não pode controlar suas próprias atitudes. Alguém que se embriaga não consegue cultuar ao Senhor, porque não consegue se controlar. O culto ao Senhor é racional, e se eu perco a minha racionalidade, logo eu não cultuo ao Senhor. Toda a lei de Deus, todo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo fala muito sobre comportamento. E qual é o comportamento de alguém que é dominado por algo? Então, se alguém não consegue se dominar, logo essa pessoa não consegue adorar a Deus. Se alguém não está sóbrio, ela não consegue adorar a Deus. Qual será um testemunho de um cristão que está embriagado? De um cristão que usou drogas e está sob efeito de drogas? Será que ele conseguiria olhar para o pecado e negar o pecado? Como o Espírito Santo consegue fazer isso? Não. Alguém que está sobre esses efeitos não consegue ter um comportamento sóbrio. Então, o princípio da sensatez vem... esse é o primeiro ponto do princípio da sensatez, que é que nós não podemos ser dominados por nada, a não ser pelo Espírito Santo. Se nós somos dominados pela carne, se nós somos dominados por drogas, se nós somos dominados por ideologias, nós não somos dominados pelo Espírito Santo. Só um pode dominar. Não pode haver dois. O domínio e a obediência só está para um. Quem é que você obedece? A Cristo ou a carne? Essa é uma disputa que vai ocorrer muito no discurso do apóstolo Paulo. Mas nós, se somos, e ele ainda fala se somos dominados pelo Espírito Santo, nós não podemos ser dominados pela carne, nem pelo desejo irrefreável que habita em nós, que há no pecado, que há no nosso coração. Então, nós não somos dominados pelo pecado porque nós já somos dominados por alguém. O Espírito Santo de Deus. E lá em Efésios 1, o apóstolo Paulo ele vai falar que essa é a nossa marca, esse é o nosso penhor. Que o Espírito Santo está em nós, ele habita em nós. É por isso que geralmente a gente fala, você é o templo do Espírito Santo, você é casa do Senhor. Quer dizer que o Espírito Santo ele mora dentro do nosso coração, dos nossos ossos, da nossa carne? Talvez não. Mas o que nós sabemos é que ele está conosco, espiritualmente. A Bíblia não é muito exaustiva em dizer, olha, o Espírito Santo é assim, 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 e ele está fundido com você ou não. Mas Deus ele fala que o Espírito Santo está conosco, e ele nos domina, e ele habita em nós. É o que nós sabemos. Agora, os detalhes mínimos não são necessários. Então, se você crê em Cristo Jesus, se você vive o Evangelho, se você entendeu a mensagem de Deus, existe uma certeza que o apóstolo Paulo dá. O Espírito Santo habita em você. E eu queria voltar um pouquinho, a gente está no versículo 8 e 9, eu queria voltar para o 1, 2 e 3 e ler um pouquinho com vocês, tá? Eu vou ler na versão NAA aqui, mas porque eu gostei um pouco mais dessa versão no NAA. O versículo 1, 2 e 3, tá certo? A RA é muito boa, também amo a RA com vocês, mas eu falei na NA aqui porque eu achei uma ótima tradução. Diz o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus
livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Então, para aquele que está em Jesus Cristo, não há condenação. Por que não há condenação? Porque quando Jesus morre na cruz, a lei do Espírito da vida, olha só, ele compara a lei para os judeus, que era o ponto máximo da fé deles. Eles viviam pela lei e para a lei. Mas a lei não era Deus e a lei não tem poder para salvar. Em Cristo Jesus é que nós somos livres do pecado e da morte. E é livre da lei também nesse sentido. Por quê? Porque a lei é que nos mata. Oxe, como assim a lei nos mata? Não é o pecado que nos mata? É, mas esse sentido teológico é de que a lei diz, você é pecador. E nós não fomos somente salvos, nós somos libertos do pecado. A lei não liberta do pecado. A lei só diz, isso aqui é pecado. Mas ela não liberta você do pecado. Cristo liberta você do pecado. A morte de Cristo não somente tira a morte espiritual, ela traz vida espiritual para nós. E ela traz vida agora. A gente não é só salvo quando a gente morrer, não. A gente é salvo agora. É por isso que a gente tem que ser santo agora. É por isso que tem que negar o pecado agora. É por isso que tem que viver para Cristo agora. Porque a gente é salvo agora. E antes de morrer, tendo vida, nós conseguimos ter esse modo de vida que é amoroso, sensato, equilibrado, dominado pela sensatez, sendo sóbrios. Sendo sóbrios, porque o Espírito que Deus nos dá é de fortaleza, de amor e de moderação. Então, quão efetivo e precioso é esse sacrifício de Cristo? Que a gente pode agora viver uma vida sem pecado. Cristo possibilita a vida sem pecado, porque diante de Deus nós já não somos mais pecadores, mas nós ainda pecamos. E por que será que nós não pecamos? Vai dizer, o sacrifício de Cristo foi perfeito, a gente vai para o céu, a gente é salvo, a gente é santo diante de Deus, mas a gente peca por quê? A culpa é nossa. Em primeiro lugar é isso, a gente não pode nem discutir isso, a culpa é minha. Se eu pequei, a culpa é minha. Vai dizer, mas você não disse que o Espírito Santo nos domina? Nos domina sim. É só pelo poder do Espírito Santo que a gente consegue vencer o pecado. É isso que Paulo está dizendo. Nunca, jamais pense que é você que consegue vencer o pecado. Não é. Quando você e eu vencemos o pecado, é porque o Espírito Santo nos dominou. É porque o Espírito Santo frutificou os seus frutos em nosso coração. E nós amamos a Deus a ponto de negar o pecado. De dizer, não, eu não vou. Não, eu não faço. Não, eu não vejo. Não, eu não toco. Eu não uso. Porque é pecado. E o apóstolo Paulo, ele ainda vai fazer uma comparação para completar a sua fala entre a lei, porque a lei ela também busca um padrão. A lei buscava um padrão de equilíbrio e sensatez. A lei ela é divina. A lei revela Deus. Foi Deus quem deu a lei. A lei não deve ser negada. A lei ainda mostra até hoje, se a gente ler a lei de Deus, a lei de Moisés, ela demonstra a forma que a gente deve viver perfeitamente, mas ela não salva. E aí que está. A lei só acusa e mata quem peca, até hoje. E nós com Cristo não temos mais esse problema, esse medo. E aí, é por isso, se você nunca entendeu, que os judeus tinham tanto ódio de Deus, tinham tanto ódio de Jesus. É por isso que eles tinham tanto ódio de Jesus. Ele vai dizer, olha, a tua lei não te salva. Quem te salva sou eu. Eita, imagina só, hein? Ixi. É duro. É duro uma mensagem dessa. Eu consigo entender porque os fariseus tinham tanta raiva de Jesus, que se eu fosse um fariseu também ia ter raiva também, misericórdia, Senhor, mas quando a gente se apega tanto à religião de maneira negativa, porque a religião não é negativa. Hoje em dia todo mundo diz, não, porque isso é religiosidade, isso é religioso. Gente, a religião não é negativa, a gente faz parte de uma religião.
Nós somos religiosos. Mas nós não fazemos pela religião. Nós fazemos por Deus. E aí é que tá. A gente consegue até ter uma discussão um pouco sobre isso, na relação de lei e graça, de como é que nós somos salvos ou não, né? Existem muitas indagações legítimas em relação à nossa liberdade, à criação, à misericórdia de, se Deus é bondoso, porque Eva e Adão pecaram no Jardim do Éden, né? Eles eram perfeitos, não havia pecado, então a Bíblia não responde. A verdade é essa. E nós também não temos, a igreja também não tem a resposta, Deus não deu essa resposta. E é nesses pontos que a fé vem. A fé basta. Nós não sabemos porque Satanás estava no Jardim do Éden. Não sabemos porque Deus colocou. Não sabemos porque Deus não interviu. Tirou aquela serpente e sai daqui do meu jardim. Vai para fora, senão meus filhos vão pecar. Porque Deus já sabia. Deus não foi pego de surpresa. E aí que vem a fé. Eu creio que Deus, Ele é bondoso e amoroso, apesar disso. Porque Deus não pode ser culpado pelo meu pecado. Deus não pode ser culpado pelo pecado de Adão e Eva. Jamais. Mas existem indagações que são legítimas. Mas dependendo, a gente pode se afastar de Deus. Por não entender o poder do Evangelho do Senhor. Será que Jesus morreu por todo mundo? Então por que todo mundo não vai para o céu? Já que Jesus cumpriu a lei. Que Jesus cumpre toda a lei. Jesus nunca pecou, então Ele cumpriu a lei. E Ele ainda completa ela. Então, a gente fica pensando, caramba, Jesus não podia ter morrido por todo mundo, para todo mundo ir para o céu. Não ia ser bom. E Pedro vai falar que Deus queria salvar todas as pessoas. Então, por que Ele não salva? São todas questões muito legítimas. Entendeu? Meu Senhor, por que você não salva todo mundo? Mas a verdade é que, novamente, nós não somos marionetes de Deus. Lembra que a gente falou no começo? A gente tem liberdade para escolher. E existem discussões. Eu tenho livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio. Até onde eu vou? Até onde eu não vou? E todas essas questões filosóficas também são legítimas. Mas o que é que nós sabemos? É que se nós rejeitamos o Senhor Jesus, nós não vamos para o céu. Jesus, a mensagem de Cristo, se ela chega a você e você não aceita, se você não vai para o céu, não é culpa de Cristo. Não é. E essa é uma verdade dura da gente entender. De quando a gente pregar o Evangelho, Jesus é amor, Jesus morreu por você numa cruz. Mas se você não aceitar, não somos nós quem salvamos, é Cristo quem salva. É Cristo quem salva. E Cristo, Ele cumpriu uma exigência que tornou possível que nós vivêssemos pelo Espírito, porque sem o Espírito nós não conseguiríamos aceitar essa verdade que vem do Senhor. Versículo 4. Acompanhem comigo. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Jesus quem tornou possível que vivêssemos pelo Espírito. Essa exigência foi cumprida em nós. Então, nós não vivemos mais para a lei, nem pela lei. Nós vivemos pelo Espírito e para Deus. E a gente vive por amor a Deus. É só por isso que a gente vive. Por amor ao Senhor. Nossas boas obras, tudo que nós fazemos, não vão nos salvar. É aí que ficam as boas obras. Elas cumprem o plano de Deus. As suas boas obras não te salvam. Não te salvam. Mas, lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 10, Paulo vai dizer que nós fomos reservados para cumprir as boas obras. Então, o que é que Paulo está dizendo? Deus nos ensina que nós temos que fazer boas obras para cumprir o plano dele. Não é para que a gente seja salvo. Nós fazemos as boas obras, viemos para a igreja, oramos, ajudamos, evangelizamos para cumprir o plano de Deus. E Deus quer ajudar alguém lá no Sítio Bento. E alguém vai chegar lá e vai ajudar essa pessoa. A gente fez essa boa obra não por nós, mas para Deus alcançar Deus queria alcançar aquela pessoa e nos usa. Nós somos a mão de Deus aqui na terra.
Muitos teólogos têm essa teologia de a igreja é a mão do Senhor. O Senhor vai alcançar os seus e vai alcançar as pessoas e vai fazer o bem na terra pela igreja. E não se trata de nós, muitas vezes. Muitas vezes a gente só vai ser um caminho para o evangelho chegar em alguém. Aquela pessoa vai ser muito mais do que a gente, no sentido de ministério, vai fazer muito mais coisa, vai pregar para muito mais gente, vai ter muito mais galardão, às vezes. Mas Deus nos enviou para chegar nela. E não existe essa competição de eu vou ser maior, eu vou ser menor. Porque tudo é para Deus. Tudo é para o Senhor. É por isso que nossas boas obras completam o ministério de Cristo. Nós somos ministros do Evangelho e nós completamos o ministério de Cristo. Olha só como é profundo. A gente é fruto do ministério de Cristo. Quem se converte é fruto do ministério da igreja, tudo bem, mas o nosso ministério é focado em Cristo. A gente saiu de Cristo, nós somos os ramos e Ele é a videira, toda a igreja. Então, veja só, Cristo evangelizou 2000 anos atrás os judeus e chegou em nós hoje, 2000 anos depois. Mas Ele é a raiz de tudo. A gente está enxertado nele. Não é na igreja que veio depois, na igreja católica, protestante. Nós somos enxertados em Cristo. O Espírito Santo é dado à sua igreja. E não se trata apenas de nós, porque lá em 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro e que nós temos um tesouro inestimável dentro de nós. E esse tesouro é o Espírito Santo de Deus. Então ele nos compara com esse tesouro. E somente depois de entendermos de que, de fato, o Evangelho nos torna uma pessoa serva de Cristo, é que nós podemos entender e ter uma vida equilibrada, como o Senhor quer. Nós podemos ter uma vida sensata e com moderação. Então, esse foi o nosso primeiro ponto, tá? De que para sermos moderados, nós temos que ser servos do Senhor. No nosso segundo ponto, a gente vai entender um pouco sobre essa diferença entre os que se inclinam para a carne e para o Espírito, tá? Então, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Opa, então peraí, então tem coisa da carne e tem coisa do Espírito. E que coisa é essa, né? O apóstolo Paulo aqui, primeiro ele vai falar sobre nós, tá? Nós temos escolhas. O que é que você vai fazer? Você vai fazer obras da carne ou obras do Espírito? E isso aqui não é só para quem não conhece a Jesus. Isso é para quem conhece a Jesus também. Qual é a sua escolha diariamente? O que é que você vai escolher fazer? Nós temos essa escolha. Nesse nosso nível de liberdade, nós podemos nos inclinar para a carne ou para o Espírito. Mas o apóstolo Paulo aqui não fala de maneira como os gnósticos da época falavam, dizendo que o nosso corpo é ruim, é péssimo, e eu vou me flagelar porque as obras da carne estão no meu corpo. Não, ele fala aqui de atitudes. E no versículo 6, o apóstolo Paulo ele vai ser claro em dizer que, ele vai dizer assim: pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Então é por isso que ele vai condenar as atitudes da carne, porque elas são morte. Elas levam à morte, e morte é pecado, pecado é separação de Deus. Esses conceitos são muito claros na teologia paulina. Então ele é claro em dizer que quem se inclina à carne, quem se entrega aos prazeres dessa vida, essas pessoas morrerão. Essas práticas não devem ter lugar em nosso meio. Não pode. Não pode. É por isso que a gente se cuida tanto para não cair nessas obras da carne. Então isso é tudo moderação. Nós devemos ser moderados, senão a gente vai praticar obras da carne. E nós não queremos nos envolver com essas obras. E aí Paulo, em todas as suas cartas, ele fala um pouco sobre isso. Mas principalmente no capítulo 5 de Gálatas e em Romanos 7:5. Eu vou ler Gálatas 5, do 19 ao 21, onde Paulo ele vai exemplificar diretamente algumas das obras da carne, algumas apenas.
Ele vai dizer: ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não tem dúvida na Bíblia sobre o que não se deve fazer. Não existe essa discussão. Aquele que segue a Jesus não faz obras da carne. Aquele que vive para Cristo não vive na imoralidade sexual, não vive na impureza, nem na libertinagem, né? Isso pega muito para jovens. Ah, não, eu sou virgem, então eu vou casar virgem, então eu sou crente. Não, mas você vive na impureza? Você vive na libertinagem? Deus não quer que você case virgem, Deus quer que você case puro. Entregue a Ele todo o seu coração, todo o seu ser. E uma das coisas, das aplicações de amar ao Senhor é essa. Mas não adianta, eu sou virgem, mas eu vivo na impureza. Eu vivo vendo pornografia, eu vivo me masturbando, eu vivo com olhos altivos. Se passa uma mulher, um homem, eu desejo essa pessoa sexualmente. Isso é errado, isso é impureza. Qual é a dúvida que há nisso? Será que existe dúvida nisso? Isso não é surpresa para ninguém que é cristão, mas fala isso para alguém que não segue a Jesus. Isso aqui é só o básico. E se eu não quero que as outras pessoas façam isso, eu também não vou instigar nisso. E aí é que vem a moderação. E a aplicação muda de cristão para cristão. Mas todos visando não viver nas obras da carne. Então aí você cuida da sua roupa, da sua boca, dos seus olhos. Você cuida de você e cuida do teu irmão que está do teu lado. Para que você não caia nisso. Nem seja pedra de tropeço para o teu irmão. Então, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus tem essas advertências. Deus quer que sejamos puros e moderados. Mas, irmãos, é difícil. É difícil. Todos nós queremos ser puros e moderados, mas nós não somos perfeitos, não. Não quer dizer que nós não vamos cair. Mas e se cairmos, o que é que nós vamos fazer? Morremos! É aí que está o poder da graça do Senhor, como é grande. É porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Cristo já nos salvou. Então a gente só tem que se preocupar em seguir a Ele. Ele torna o jugo muito mais leve. Por isso que ele disse: venham os cansados. Porque é longa a jornada, é difícil, é dura a jornada. E se você cair, Cristo, Ele vai te levantar. Mas não dá para se levantar sozinho, não. A gente não vence o pecado sozinho. Porque de uma coisa nós temos certeza: nós temos pecado. E a gente vive nessa dificuldade. Eu quero ser puro, mas eu peco. Eu quero ser puro, mas eu peco. Eu quero ser puro, mas eu peco. Não precisa ser imoralidade sexual. Pode ser o ódio no seu coração, a inveja. Isso é tão profundo o nosso orgulho. Às vezes é uma coisa que parece pequena. O egoísmo, ele cita o egoísmo. Dissensões e facções, separar as pessoas e brigar. Não porque aquele é de esquerda, aquele é de direita, então não tem parte comigo, sai que você não é mais nem o meu irmão. Isso é obra da carne, isso não é obra do Espírito. Isso não pode existir. E tem pecado que é fácil da gente fugir, é fácil. Mas tem pecado quando está lá dentro do nosso coração, o mais profundo possível. Tem pecados mais externos, que dá para fugir. Opa, eu não vou para aquela festa, eu não vou sair para ali, eu não vou para aquele lugar, que ali eu sei que eu vou pecar, certo? Mas a gente tem que cuidar muito do nosso coração. E não dá para fazer isso sem vir para a igreja, não dá para fazer isso sem ser pastoreado,
Não dá para fazer isso sem fazer parte de uma sociedade na igreja, da UPA, da UPH, da UMP, seja o que for. A gente está buscando isso. É porque a gente ama a Deus que a gente fez. Eu venho para a EBD domingo de manhã. Não é só para cumprir uma tabela. É para eu ser um cristão mais moderado. Para Deus me cuidar do meu coração e com certeza eu vou pecar, mas, sabe, eu acho que muitas vezes, sempre que eu leio esses textos, eu penso, caramba, como a gente confessa poucos pecados uns para os outros, por causa de orgulho. A gente tem que confessar para Deus, tá certo. Mas Tiago ele vai falar que se a gente confessa para o irmão, é muito mais fácil da gente vencer aquele pecado. É muito mais fácil. Sabe? Mas a graça de Deus é tão grande que Ele nos mantém juntos e unidos aqui, independente dos nossos pecados. Glória a Deus por isso. Em Romanos 7:5, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo diz: pois quando éramos controlados pela carne, e aqui ele já fala para cristãos, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Então, as paixões pecaminosas. E paixão, gente, é a palavra do grego que vem da mesma coisa de patogenia, quer dizer doença. Então, quando um grego dizia, eu estou apaixonado, era como se ele estivesse doente. É uma doença que você não consegue controlar, né? A gente só for aplicar para a paixão que a gente entendeu, é tipo, eita, eu vejo aquela pessoa ficar agoniada, meu coração dispara, eu fico sem respirar, nada faz sentido. Então, é mais ou menos como se a pessoa estivesse doente, eu não consigo me controlar. Essa é a ideia de uma paixão, é que aquela coisa te controla. Então, se você tem paixões no seu coração, se o teu time aí do coração ó, te controla mais que Cristo, aí, é complicado. E às vezes nós temos um assunto que diz, não fale comigo nesse assunto. Se não, meu irmão, você já sabe. Não toco nesse assunto, não toco no meu calo aqui não. Então, que diz respeito até às leis do Senhor. Não, eu deixo de ser moderado aqui. Eu sou moderado até esse ponto. Mas se falar da minha mãe, se falar de tal pessoa, se fizer alguma coisa contra mim, eu sou moderado até... Depois eu não respondo por mim. Isso são obras da carne. Isso não é o comportamento de alguém que deve seguir Jesus. Então, Paulo ele é bem didático quando ele vai falar de espírito e de carne, né? As obras da carne, as obras do espírito. E não tem outra solução para quem crê em Cristo. Porque se o Espírito Santo habita em você, você vai agonizar todos os dias da sua vida enquanto você estiver em pecado. Você não vai sentir prazer. Você vai fazer, vai ter o prazer momentâneo. Você vai chegar em casa, você vai chorar. Você vai ficar ansioso, você vai se destruir por dentro. Porque o Espírito Santo, se ele habita em você, ele não deixa você lá. Não deixa. Não tem coisa pior do que viver nisso aqui, se você for cristão de verdade. Não tem lugar pior para você estar. Você vai se sentir mal. Não é a igreja, não é o pastor, não é ninguém. É você e Deus. Pensa só como é estar na presença do Senhor desse jeito. É duríssimo. É duríssimo. E talvez todos nós já tenhamos passado por isso, em alguma situação. Todos nós. E o nosso último ponto, a gente falou dos que não agradam a Deus. E o terceiro ponto, a gente vai falar sobre os que agradam a Deus, os moderados agora, tá? E nós, na teoria, né? É bom que sejamos esses que agradam a Deus, tá? Versículo 8, o apóstolo Paulo diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, primeiro ponto da teologia paulina que ele fala aqui nesse versículo é, se você é de Deus, o Espírito Santo habita em você. Não tem mais conversa. Não tem conversa. E os que permanecem na carne não agradam a Deus. Então, eu sou cristão, fui salvo, fui lá para a sala de catecúmenos. Participei das programações. Tá certo. Show. Na teoria, se eu crio em Deus, eu fui salvo, né? Mas, primeiro precisa entender que vivemos para agradar o Senhor. Agradar. Gente, agradar só isso. Não é por amor, não. É. Mas quando Paulo fala aqui agradar, entende-se adoração, amor e autonegação, quando a gente vive para agradar a Deus. Veja que
a gente trata o agradar de maneira muito estranha, muito diferente. Não vou fazer só para te agradar, não vou fazer não. Né? Porque tem um sacrifício nesse agradar, tá? E às vezes a gente nem dá valor às pessoas que nos agradam, né? Eu falo isso muito geralmente para os pais com os filhos, né? Porque o exemplo dos pais eu acho muito constrangedor, né? Porque todo mundo tem aquele negócio pela mãe, né? A minha mãe cuidou de mim e tal. Muitas vezes também tem pessoas que não tiveram essa proximidade tanto com os pais, mas naturalmente quem deveria ser o pai, seu pai, sua mãe, botou você no mundo, lhe criou, deu comida, deu um teto, né? Botou você numa escola boa, cuidou de você, pelo menos durante 18 anos. Vamos dar essa média, né? 18 anos que ele podia estar gastando com ele, curtindo, descansando, dormindo de noite quando você era bebê. Não, ele deixou de fazer isso só para cuidar de você, Alecrim Dourado, né? E de mim. Então, assim, eu acho que a maior escola para você entender um pouco de Deus é você ser pai e mãe. Que aí você vai ver que você está se negando por um menino que nem agradece você, né? Mas você mesmo assim fica grato, feliz em servir. É mais ou menos assim que Deus faz conosco. Ele nos dá tanto que sobra e Ele fica feliz quando cuida de nós. Essa relação de pai. É por isso que Deus se apresenta como pai. Deus, Ele é pai, Ele cuida de nós, né? Ele oferece um caminho que nós não podíamos fazer. É a mesma coisa que um pai e uma mãe fazem aqui na terra, tá? E é por isso que é um ponto tão importante a gente entender o que é um pai, o que é uma mãe, e que o mundo tenta também desconstruir esse conceito de pai e de mãe. Imagina só, eu sempre penso nisso, daqui a 100 anos, desconstruiu tudo. Homem, mulher, pai, mãe, eu vou ser cancelado. Espero que corte essa parte aí do culto, tá bom? Mas, enfim. Mas acabou tudo, não tem mais menino, menina, nada. É tudo não binário, todo mundo é diferente, né? Cada um escolhe o seu gênero. Aí acabou o pai e a mãe. Aí a pessoa lê a Bíblia. Deus é pai. Ele vai entender o que é um pai? Não vai entender. Então, eu creio, isso é uma crença bem minha, de que Satanás também tenta desconstruir a família. Ele tenta destruir a tua família, a minha família, todas as famílias, para que nós já entendamos que é um pai. E Jesus vem e Ele se apresenta a nós como um pai. E se eu tive um pai bom, eu digo, opa, Deus é bom, então que meu pai foi bom. Mas se eu tive um pai mau, Deus é mau? Não. Mas Satanás tenta destruir as nossas referências. Satanás tenta. Quem criou a família foi Deus. E Deus fez de maneira perfeita. Então, no nosso orgulho, a gente às vezes não dá valor para quem nos agrada, faz a ponto de nos agradar. Dá uma roupa boa, um celular, um computador, várias coisas, né? E às vezes a gente não dá valor a essas coisas. E nós não devemos nos enganar. Deus, Ele não faz para nos agradar. A gente deve viver para agradar a Deus. Mas Paulo em momento nenhum diz que Deus faz para nos agradar. Deus não te salvou para te agradar, nem me salvou para me agradar. Não. Cristo não morreu na cruz para nos agradar. A verdade é que Deus é tão bondoso, tão amoroso, tão poderoso, que no seu infinito, lá longe de nós, no seu ser, Ele exprime todas essas coisas boas, todo esse amor que vem sobre nós, a ponto da gente ter esse privilégio de estar aqui sem problema nenhum. Mas a verdade é que, talvez tenhamos alguns problemas, mas que dá para resolver, mas a verdade é que no mundo que nós vivemos, a gente pode ser morto a qualquer momento. Nós podemos ser escravizados, violentados, nós podemos ser frustrados, sofrer crimes hediondos, e muitas pessoas sofrem todas essas coisas. Muitas pessoas já nascem com alguma deficiência, já nascem com alguma má formação, já nascem com um ponto crítico onde já podem morrer. Algumas vivem com deformidades a sua vida toda, mas Deus é tão bom conosco, e Ele é bom com essas pessoas também. Não se enganem. É porque onde nós estamos, meus irmãos, é um local que jaz no maligno. Não é porque a parede jaz no maligno, mas Satanás tenta nos destruir. O pecado tenta, mas como nós não sofremos todos esses malefícios, como é muito distante de nós, a gente acha que é comum a graça de Deus.
Mas não é comum. Não é comum. O comum desse mundo são as obras da carne, a morte, a destruição, a mentira, a defraudação. E nós estamos nesse mundo. É que a gente esquece. Tá? A gente está nesse mundo. Nós nem escolhemos nem onde a gente nasce. A gente não escolhe onde a gente nasce. Imagina só o tanto de coisa que a gente tem, né? Virou até meme na internet agora. Já agradeceu a Deus hoje por não nascer indiano, né? Tem uns memes no pessoal lá, pela cultura deles. Mas já agradeceu a Deus hoje só por estar vivo. É muito maior essa expressão, porque Deus ele não tem que agradar a gente. Deus não tem que dar nada disso pra gente. Mas cremos que Cristo é soberano. E a soberania de Cristo está sobre o sofrimento e sobre a fartura. E Ele tem um plano para cada um de nós. Seja a gente nascendo com a saúde perfeita, alto, baixo, com braço, com síndrome de Down, com algum problema que tem nesse mundo. Deus ele tem um plano, Ele é soberano sobre todas essas coisas. Mas é duro, porque tudo isso foi afetado pelo pecado. E não é como se Deus deixasse de amar a gente, deixasse de amar os pecadores desse mundo. Mas será que a gente, de fato, é grato pelo que Deus provê? Pelo que Deus proveu todo esse tempo? Então, agradar envolve amor, sacrifício e autonegação. Tá? Nós, muitas vezes, agimos como filhos mimados de Deus. A gente tem um monte de coisa, mas reclamei que essa pregação não foi boa, não. O louvor errou. Aqui mesmo. Aquele irmão fez cara feia para mim. Meu Deus, não falou comigo. Aquele irmão não fala comigo. E a gente tem tanta coisa e chega na igreja e reclama que só fala dos outros. Faz fofoca. Isso não deve haver na igreja do Senhor. Todos nós somos falhos. E todas as nossas falhas apontam e dizem e gritam: você precisa de Cristo. Você e eu precisamos de Cristo. Todas as nossas falhas mostram isso. Então aí a gente pode refletir. Por que é que eu vou para o culto? Por que é que eu participo de alguma sociedade da igreja? Por que é que eu participo de um grupo de discipulado na igreja? É para agradar ao Senhor. Não é para eu ser mais santo do que meu irmão. É para ser mais parecido com Jesus e agradar ao Senhor. Porque agrada ao Senhor um coração contrito. Agrada ao Senhor um coração que se nega. Jesus chama, como é que ele chama? Negue-se a si mesmo. Se negue e você vai agradar ao Senhor. Negue as obras da carne e você vai agradar ao Senhor. E não somente na vida religiosa, tá? Isso vai para todas as fases da nossa vida. E a gente já entra em outro ponto, né, que foge um pouco do nosso tema, mas cada coisa que nós fazemos tem que ser para agradar a Deus. Quer que você cuide do seu corpo ou não? Por que é que você se veste assim? Tudo isso tem essa pergunta. Às vezes não precisa ser tão filosófico, mas quando a gente trata da gente, a gente gosta de ser detalhista. Não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, vou cortar meu cabelo desse jeito, vou pintar dessa cor. Tá certo, é bom para você. Mas pense em Deus quando fizer todas essas coisas. Não quer dizer que você tem que fazer uma oração. Senhor, qual a cor do cabelo que eu vou pintar? Ou qual o modelo de cabelo que eu vou cortar? Eu vou tirar a barba ou deixar? Não é sobre isso, mas é sobre o seu coração estar em Cristo. Grato, alegre, e todas essas perguntas, todas essas dúvidas da nossa vida de liberdade. Meu Deus, o que é que eu faço com a minha liberdade? Caem na adoração. Se eu agrado a Deus é porque eu o adoro. Então, quando Paulo fala que nós temos que agradar ao Senhor, nós temos que adorá-lo. E eu queria que a gente finalizasse lendo até o versículo 13. Diz assim, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vamos ler até o 13. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito
mortificarem os feitos dos corpos de vocês, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Li até o 14, né? Perdão, me empolguei. Mas se nós somos controlados por Cristo, nós somos vivificados em Cristo. Nós não temos mais que viver como quem é morto. Então, no final de tudo, viver com moderação é viver em adoração ao Senhor. É ser sal na terra e luz no mundo. Ser sal na terra e luz no mundo é ser santo. É buscar a Deus. É ser humilde. E se alguém questionar você, dizer, rapaz, eu vou pensar. Deixa eu ler a Bíblia, deixa eu orar. Quer dizer, eu posso estar errado nisso aqui que eu estou pensando. Posso estar errado. Até teologicamente, até ideologicamente do que eu quero para a minha vida, enfim, das minhas certezas. A gente tem que entregar tudo isso a Deus e sermos moderados. E nós só conseguimos ser moderados como cristãos se nós adoramos ao Senhor. Então que a gente possa buscar, através desses ensinamentos, o domínio do Espírito sobre nós, sermos dominados pelo Espírito Santo, entendendo que não somos marionetes, mas vivemos nessa dificuldade de ser santo e de buscar e amar o Senhor. Amém?